O bairro onde você mora é cheio de histórias, cultura, enfim. Talvez você que não conheça. E foi farejando as raízes de um dos bairros mais tradicionais de Fortaleza que a J. Simões Engenharia lançou o projeto audiovisual Aldeota Azul. Por meio de web documentários exibidos no portal O Povo Online, a série mostra a vida no bairro e busca encantar quem está à procura de uma morada. Aqui no estúdio, o diretor comercial da J. Simões Engenharia, Daniel Otoshi Simões. Seja bem-vindo, Daniel. Obrigado, Jocélio. Como disse na abertura, vocês resolveram inovar na comunicação. Quer dizer, vocês não abriram mão da mídia necessária, que detalha o produto, que fala, na verdade, do produto que vocês estão lançando, que é um condomínio perto ali da praça do Hospital Militar, do Bosco Eudoro Corrêa, mas vocês resolveram inovar, quer dizer, buscaram uma solução que foi trabalhar uma websérie na internet. O que foi determinante para que vocês inovassem nessa estratégia? Bom, isso foi um projeto a quatro mãos entre a J. Simões Engenharia e a equipe do Grupo de Comunicação Povo, mais especificamente a equipe do Povo Online, onde a nossa ideia era realmente fazer uma comunicação inovadora, onde a gente não ia só abordar os diferenciais do produto, né, como compre meu imóvel, mas abordando principalmente uma forma mais lúdica das pessoas conhecerem o bairro que todo mundo, direto ou indiretamente, se relaciona, no caso a Aldeota. O empreendimento chama-se Azurra Aldeota, Azurra do italiano azul, e o projeto chama-se Aldeota Azul. Então há muito esse jogo do azul, porque o projeto ele é... E você veio de azul, né? Para compor o cenário. E o projeto, ele tem uma pegada mais lúdica, fazendo um resgate histórico da Aldeota, explicando como é que ele começou, contando a história, por exemplo, da Santos Dumont, que veio ao centro, que a aldeiota começou como uma pequena aldeia, tinha um I no meio da palavra. Ele fala um pouco do castelo que existia do Plácio do Castelo, na Praça Luísa Távora. Ele vai um pouco do lúdico, do que se fazer na aldeota, um pouco do resgate das delicadezas da aldeota, do que fazer, da dança de salão e várias outras coisas. Aí eu convido as pessoas a acessar. Nós vamos exibir um trecho, a gente continua falando, mas a gente vai exibir um trecho aí, daqui a pouco sobe. Então, quer dizer, você está falando de elementos que buscam uma relação afetiva com o bairro. Exatamente. Basicamente, a função é essa, a função criar laços. Na verdade, a função é gerar uma agenda positiva, né? Gerar um relacionamento e tentar criar, dar o nosso pequeno passo para criar um verdadeiro bairrismo em relação ao bairro da Aldeota. A Aldeota foi onde a J. Simões começou a nossa vida como incorporadora, onde nós há quase 30 anos. Em 2016, a J. Simões completa 30 anos de mercado. Nós estamos aí hoje com mais de 120 obras entregas, quase 800 mil metros quadrados construídos. E nada mais justo do que fazer, inclusive, uma homenagem ao bairro que nos deu tantas conquistas. Deixa eu ver se tem um trecho. Já Por pedi, favor. mas eu vou pedir de novo. Se tiver, já vai subir, a gente vai conversando enquanto passa as Tudo imagens. jóia. Então, assim, tem uma relação, como você fala, das pessoas com o bairro, mesmo de quem não mora, né? Exatamente. Aí já tem imagem aí passando, isso aí já é um trecho, né, Daniel? Exatamente. Isso aí, inclusive, é um Pet trecho Place, como do chama? Pet Place. Uma das ações que a gente faz de diferencial dos nossos empreendimentos, a valorização dos animais de estimação. Sei. A questão do transporte, o uso responsável Gente na rua, né? de gente na rua, Gente na um pouco rua. do lar seguro, um pouco de como é que a gente constrói os empreendimentos em 3D, um pouco aí Seu pai, Zezinho, Simões. você trabalha, na verdade, o teu discurso de venda junto com o que significa morar na Aldeota, né? Exatamente. Ok, aquela Lúcio. história, a gente mistura um pouco do lúdico com o comercial, né? Mas ele tem uma pegada mais da criação do bairrismo, explicar a Sei. história e criar realmente uma relação onde as pessoas entendam onde ela mora, onde as vias se aconteceram, para as pessoas começarem a entender onde é que elas estão contextualizadas na história. Quando você trabalha, você busca essas raízes, você, de certa forma, estaria se contrapondo ao desgaste natural de um bairro tão movimentado, com vida tão intensa, como se você dissesse o seguinte: olha,
o que aparentemente é inóspito, porque é um bairro muito movimentado, né? Que está associado também à violência, porque é onde tem mais renda, enfim, de um modo geral. Na hora que você faz isso, você está querendo ir exatamente na contramão desse desgaste, dizer assim, não precisa ir embora, morar na Zona Sul, você pode morar aqui, que vale muito a pena. É por aí? É por aí. Na verdade, o que a J. Simões quer, ela quer, de uma forma geral, ela quer criar uma agenda positiva. Hoje a gente, infelizmente, vive num país onde o que vende é notícias ruins. E o que a gente quer é dar notícia boa. Porque também não falta notícia ruim, Não né? falta notícia ruim. Eu brinco muito, meu cachorro vai pegar o jornal e ele vem com depressão, porque, infelizmente, tem muita notícia ruim. Então, o que a gente... Também não é só notícia ruim. Não é só notícia ruim, mas a gente, exatamente o jornal O Povo abraçou essa causa para realmente trazer notícias boas, a gente explorar o que é bonito de um bairro, para as pessoas saberem que dá para conviver de uma forma justa e honesta com o próximo, entendeu? Dá para você passear com praças, dá para você andar de bicicleta, dá para você conversar, dá para você respeitar o próximo. Então, a nossa ideia é exatamente para que no momento de crise, eu brinco muito assim, de crise só aparece para quem fala nela. Então, a nossa ideia é não falar em crise e realmente respeitar a opinião do próximo e criar uma agenda positiva. A propósito disso, a gente viu aí no vídeo, né, um dos trechos, um pet place, que é um diferencial de projetos que vocês fazem, quer dizer, um espaço para você andar com o seu animal de estimação dentro do prédio. E, ao mesmo tempo, você mesmo concorda que gente na rua torna a rua mais segura. A arquitetura, não é da J. Simões, a arquitetura, né, o mercado trabalha com a arquitetura que cria fortalezas, em que na rua só andam as pessoas mais simples que trabalham nesses apartamentos, quer dizer... Você tem ali o olhar do porteiro para proteger a fortaleza onde ele trabalha. E pouca gente na rua. O que é que o mercado imobiliário, Daniel, você que é diretor também de marketing do Sindicato dos Construtores, o que é que vocês pensam como forma de, exatamente nessa linha que a J. Simões está fazendo, de ir na contramão do baixo astral, de colocar gente na rua? Por exemplo, uma das iniciativas que nós estamos fazendo no Azurra, né, que é quem motivou ao Aldeota Azul, é a gente motivar para que as pessoas realmente utilizem a rua. No Azurra, por exemplo, além do Pet Place... Mas o Pet Place faz você não ir para a rua, você vai ficar com o cachorrinho em casa. Exatamente, onde eu estou querendo chegar. No Azurra, a gente tem um bike sharing do próprio empreendimento. Ou seja, nós temos um sistema de bicicletas compartilhadas que a gente incentiva que as pessoas se utilizem da bicicleta não só para a prática de exercício, mas também utilizar ela como um meio de transporte. Você está falando de um sistema compartilhado do próprio prédio. Pela própria proximidade da Praça Eudoro Correia, a Praça das Flores, perto ali do Hospital Militar, a nossa ideia é que os condôminos elas se utilizem dessas bicicletas para poder utilizar não só a prática de exercício, mas para poder utilizar também como meio de transporte. Já que nessa localização a gente é muito bem servido por ciclovias. Então, a nossa ideia é que os clientes, nossos futuros moradores, né, possam utilizar desse serviço para realmente ter um engajamento maior com o bairro, para que as pessoas se utilizem do bairro de uma forma mais próxima. Que é o que ele tem de diferencial, né? Exatamente. Você, nesses web docs, vocês mostram muito serviço, né? Ela anda na rua, aí tem um banco ali, tem a padaria do outro lado, quer dizer, é possível andar. Exatamente. As pessoas não andam porque ficam talvez sugestionadas, porque tem uma ocorrência mesmo. Exatamente. A nossa ideia é exatamente essa, é inovar na questão da comunicação, criar uma agenda positiva e que a gente realmente tire o foco daquilo que daquilo que as notícias trazem. Ou seja, criar realmente um novo olhar para o bairro que a gente todo dia vive e não sabe a história. Você tem já na cabeça a ideia de levar essa ideia para outras áreas onde vocês, porventura, venham a investir? Temos sim. Assim, com o sucesso do Aldeota Azul, que assim, muito nos surpreendeu, acho que muito também pela capacidade do Grupo Comunicação Povo, realmente, do seu trabalho de jornalismo, um pessoal muito competente. A ideia, na verdade, se iniciou da gente... E nas conversas foi, vamos fazer um trabalho para que ele tenha um trabalho jornalístico, para que não dê ao telespectador, né, ao leitor, uma ideia que seja uma coisa puramente comercial. Então, houve um trabalho muito minucioso para que isso realmente tivesse um trabalho onde existisse prazer em assistir. E realmente o trabalho ficou muito legal, assim, eu convido as pessoas realmente a assistirem no povo.com.br, também no nosso canal do YouTube, no próprio canal do YouTube do Povo. E a nossa ideia é realmente, com o sucesso do Aldeota Azul, que a J. Simões possa, junto com um grupo de comunicação, a gente fazer outras iniciativas que essa que foi um sucesso tão grande. As cores mudarão naturalmente conforme os projetos. Mudarão conforme os projetos cresçam, mas a ideia permanece. Como é que o mercado hoje, como é que você lê o mercado de Fortaleza hoje? A gente sabe que tem um discurso de pé no freio, etc. e tal, mas ao mesmo tempo
já ouvi isso de muitos empresários, né? O mercado de Fortaleza não estaria super ofertado. Os estoques estariam numa medida, digamos, mais confortável, em boa razão, porque ao longo da gestão passada houve um ritmo menor na aprovação de projetos, que, portanto, o cenário hoje da gente, se não é exuberante, também não é catastrófico. Qual a leitura que você faz desse cenário em Fortaleza? Marcelo, eu acho que, antes de mais nada, crise só acontece para quem acredita nela, né? Passando por esse ponto, o que nós tivemos hoje, de forma geral, no Brasil, e principalmente no mercado de Fortaleza, economicamente, eu acho que a situação hoje é muito mais política do que efetivamente econômica. Hoje existe uma liquidez do mercado muito grande. Ainda você vê liquidez? Muito. As vendas que existem hoje no mercado, que a J. Simões tem visto, é que de sinais maiores, percentuais de pagamento até entrega maiores, clientes comprando com mais confiança, com mais pensando. O ciclo de decisão de compra realmente está um pouco mais longo, mas as pessoas continuam comprando, as pessoas continuam acreditando no mercado. Agora, o mercado cearense, ele, graças a Deus, foi um mercado que ele está um pouco blindado em relação ao Brasil. Por dois grandes motivos. O que se vê hoje em São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília, e capitais onde as empresas de capital aberto realmente têm uma posição de maior liderança. Porque daqui elas saíram, né? Daqui, na verdade, elas nunca conseguiram entrar. Chegaram parceiras de vocês, alguns, né? Algumas fizeram parcerias com poucas empresas, fizeram alguns empreendimentos, mas as que tinham, saíram. Assim, no auge, elas nunca chegaram a ter sequer 10 ou 15% do mercado. Até porque nosso mercado em Fortaleza ele é muito pulverizado, né? Pulverizado em pequenas e médias e algumas poucas grandes construtoras locais. Dito isso, o que se vê no mercado hoje são empresas locais fortes, líquidas, que conseguem realmente competir de igual para igual entre si, empresas que realmente sabem exatamente o seu potencial de entregar a obra, com um nível de qualidade bem superior, até comparada com produtos de fora. Se você for comparar um produto que é construído e entregue no Ceará e comparar, por exemplo, com produtos entregues em São Paulo, a gente tem um nível de construção infinitamente superior, né? Por que lá é tão mais caro? Exatamente por causa do terreno? Lá é mais caro por causa de terreno e mão de obra, né? Até porque hoje mão de obra ele tem um percentual de composição do preço muito alto. Aqui é na ordem de quanto? Hoje na faixa entre 50%, 55%. Tudo isso? Tudo isso. Hoje, mais de 50% mão de obra? Mais de 50% mão de obra hoje é fácil, porque a construção, ela hoje ainda é uma indústria muito demandante de manufatura. A indústria, ela é feita em loco. Então, a indústria, ela está no movimento de mudança dos processos construtivos. J. Simões, graças a Deus, a gente está indo numa linha de raciocínio, a gente vai deixar de construir e começar a montar dentro da obra, ou seja, a gente está trazendo alguns processos construtivos, por exemplo, essa parte, por exemplo, de instalações elétricas. Muito do que se faz hoje com instalação de gás ainda é cano de cobre, soldado e tal. Existem tecnologias mais modernas, onde existe clipagem, muito mais seguro para o consumidor, muito mais rápido de evoluir, claro, com um custo maior de instalação, mas existe uma tecnologia embarcada muito maior. Mas em termos de mercado, que é o assunto que nós estávamos discutindo inicialmente, o que o mercado tem hoje é uma relação de uma curva de acomodação, né? Hoje as construtoras elas estão realmente pensando mais no que lançar. Os produtos que hoje nós temos em Fortaleza lançados, eles têm aí aproximadamente... Nós temos hoje em Fortaleza um estoque de aproximadamente de 12 a 18 meses. Ou seja, com o VSO atual, ou seja, velocidade sobre oferta, se não se lançasse mais nada hoje em Fortaleza, isso no uso do Sinduscom, a gente acabaria os estoques em aproximadamente 1 ano a 1 ano e meio. Isso é muito diferente do que havia antes, digamos, numa velocidade maior que vocês tinham? Jocélio, porque parou-se de lançar. Mas a diferença é muito grande? Qual é o tamanho? O mercado continua assim, a velocidade de venda, houve uma redução de velocidade de venda, mas houve também uma diminuição de lançamentos. Então o mercado ele se autorregulou, né, para existir evitar o encharcamento. Um encharcamento, não digo nem encharcamento. Existe hoje no mercado uma saúde financeira das empresas se adequarem.
Porque as empresas aqui conversam muito entre si. Então, a gente, graças a Deus... Vocês compram juntos, né? Nós compramos juntos, a gente negocia juntos, existe uma relação de amizade entre si. E ninguém... Aqui não existe nenhuma empresa de capital aberto que precisa lançar para prestar conta com o acionista. Então, todo mundo aqui só ganha dinheiro quando ganha dinheiro, quando o cliente compra, paga e financia. Então está todo mundo hoje muito preocupado com a entrega dos empreendimentos no prazo, receber e conseguir aprovar crédito dos clientes sem poder receber do banco. Então, qual é o retrato hoje do mercado? O mercado realmente está numa curva de acomodação e realmente houve uma redução dos lançamentos e hoje o estoque está sendo consumido, está sendo vendido a uma velocidade firme e constante. Eu acho que Fortaleza hoje não existe uma crise estabelecida no mercado, o mercado vai se estabelecer. Você não vê crise, nenhum sinal de crise? Não. Crise, não, na realidade você não vê não. isso. O que existe hoje realmente é uma diminuição da velocidade de venda. Mas se a gente parar para pensar que os produtos lançados hoje vão ser entregues daqui a 3 e 4 anos e a construção civil sempre foi, né? A J. Simões tem 30 anos de mercado, eu tenho um pouco menos de experiência nesse mercado, mas se eu pegar a experiência do meu pai, por exemplo, e trabalha sempre em ciclos, né, de pujanças econômicas e crises, pujanças e crises. Já houve momentos muito piores, muito piores, onde a gente não tinha financiamento. Passou-se quanto tempo aqui sem um banco, o Bradesco, uma Caixa, um Itaú, etc., financiando uma coisa, e sempre sobreviveu, né? Então, o mercado, o produto lançado hoje vai ser entregue daqui a 3, 4 anos, os produtos que estão sendo entregues hoje foram começados há 3, 4 anos atrás, ou seja, nós estamos falando, o produto lançado hoje vai ser entregue em outro Brasil. Ou seja, quem compra hoje um imóvel, está preocupado com a situação hoje, na verdade vai ser entregue num outro Brasil, em outra situação econômico-financeira, com outro presidente, com outro ministro da Economia, com outro ministro da Fazenda, com outra situação. Você tem quantos canteiros hoje em Fortaleza? Nós temos hoje com 3 canteiros, temos mais potencial para abrir mais 4, temos mais 4 projetos aí em desenvolvimento, a gente está hoje azeitando, né, dourando a pílula, como se diz, para realmente lançar talvez no próximo ano ou no outro. São todos na Aldeota, não? Não, a gente trabalha hoje na Aldeota, temos 2 projetos hoje na Aldeota, temos 2 projetos no Guararapes, 2 projetos no Cocó e um projeto no Papicu. Salas comerciais, você tem projeto de sala comercial, não, Daniel? Hoje não. Tem uma super oferta de sala comercial na cidade? O grande problema que eu vejo na parte da sala comercial, Jocélio, não é nem a questão do mercado em si, é a questão do funding, porque o que movimenta hoje o mercado, imobiliário residencial é o funding de quem financia a construtora e quem financia o cliente. E esse funding vem muito das cadernetas de poupança via FGTS e via captações dos bancos do Fundo Creditor de Crédito, a mesma das captações de banco, que são relativamente subsidiados pelo sistema financeiro, né? Já a carteira de crédito imobiliário para corporativo não é subsidiado. Então, os bancos estão um pouco mais restritivos em relação a fazer o funding das operações. Ou seja, o mercado ele responde muito rápido a crédito. Então, eu acho que o problema está aí, não está mais na demanda, está mais na parte do crédito. Porque havia, inclusive, um vácuo nessa oferta, né? Há algum tempo o mercado enxergou e ofertou. O mercado é muito inteligente, né, Jocélio? Assim, o empresário, o empreendedor cearense, especificamente, ele consegue enxergar muito rápido as oportunidades, ele consegue entender muito rápido as oportunidades. E você vê hoje o histórico recente de empreendimentos comerciais sendo vendidos numa velocidade extremamente rápida, né? Você diria, no caso da J. Simões e de outras, que o mercado, nesse cenário que não é exuberante, mas que exige, portanto, que você mude posicionamento, mude ritmo, etc. e tal, você diria que o mercado está mais agressivo, vocês estão menos passivos? Ou seja, vocês estão indo além da ideia de montar um apartamento decorado e esperar que o cliente vá lá? Como é que vocês estão trabalhando isso? O que eu posso dizer pela J. Simões, e conversa que a gente tem conversa interna, é que o mercado atual para a J. Simões é excelente. Eu acho que nós vivemos hoje um mercado de transição. Nós vivemos aí, a J. Simões completa o próximo ano 30 anos de mercado e nós já vivemos muita coisa, né? Nós temos aí uma história que já passamos por muita coisa. E o que a gente viu nos últimos anos foi muitas empresas entrando e estão passando a primeira crise. E construção civil não é um mar de rosas ad eterno. Você já sabe que vai ser cíclico, né? A gente já sabe que vai ser assim. Então, para a gente, hoje,
tá muito bom, porque as outras construtoras, nossos parceiros, nossos colegas, estão começando a fazer conta e nós vamos ver um movimento nos próximos anos de algumas construtoras ou alguns empresários voltarem às suas atividades principais e deixar a construção civil a quem realmente sempre soube fazer isso. Vamos exibir mais um trechinho do Aldeota Azul? Okay. A gente vai pôr no ar um trechinho e a gente enxerga um pouco aí, uma amostra do que é esse projeto. Na cidade de Fortaleza, existe um lugar que pulsa diferente. Ok, bom, a gente viu aí mais um trecho. Quem quiser assistir, portanto, vai lá no portal, né? O Povo com BR, está no YouTube também do grupo e vocês também estão exibindo. Exibindo, né? no nosso canal do YouTube. O legal que a gente vê é que olhar para a cidade com olhar de turista meio que surpreende a gente, né? A gente vê uma cidade que está aí do lado e que nem sempre você percebe, porque você fica muito amargo às vezes, porque você, como é o dono da casa, você olha para os problemas, né? Exatamente. Você precisa olhar para os problemas e você perde o olhar de turista. Eu acho que é legal essa ideia de olhar para a cidade como turista, né? A ideia exatamente, como eu disse antes, é olhar o lúdico, olhar a gente, como fortalezense, como cearense, começar a enxergar coisas belas da gente e dar valor. É impressionante como as pessoas de fora, às vezes, falam tão bem da terra que a gente gosta, e a gente não tem a capacidade de entender... É um complexo de vira-lata, às vezes, né? É um complexo de vira-lata, né? Gosto tanto da terra de vocês, gosto tanto daquela praia do futuro, daquela terra, daquele mar, e às vezes a gente não tem aquele sentimento de, poxa, aquilo meu. Então, a J. Simões, acho que a gente estão fazendo nosso papel, de realmente tentar valorizar aquilo que é nosso. Legal. Muito obrigado, Daniel. Desejo Célio. boa sorte aí. Outras aldeotas azuis, verdes, amarelas, outros bairros também. Muito obrigado. Obrigado.